Vai ter noite. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Se alguém for assistir isso em outro momento, que vai ficar gravado aí na plataforma, bom dia, boa tarde, boa madrugada, que tem gente que anda não dormindo também nesse período aí de isolamento social. Muito obrigado pela sua presença, participe, mande as suas perguntas. Eu sou Luciano Sattler, sou reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, aqui em Belo Horizonte. Sou também membro do Comitê de Qualidade da Associação Brasileira de Educação à Distância. Participo aqui do Conselho de Educação da Federação das Indústrias de Minas Gerais. E eu quero te dizer o seguinte, entra no meu LinkedIn, facilmente achável, Luciano Sattler, e você pode se conectar comigo. Essa apresentação eu já a disponibilizei no meu SlideShare, vai ser fácil você encontrar também, e ali tem muito material para que vocês possam acrescentar e a gente trocar ideias, né? A ideia hoje é muito mais uma provocação para falar sobre educação pós-pandemia. A gestão se prepara para a transformação digital. Essa nossa sessão será mediada com o professor Willy Muriel. Não sei se o Willy está nos ouvindo. Está tudo certo? Boa noite, professor. Estou ouvindo perfeitamente e atento. Boa noite. Então, um agradecimento aí ao professor Willy Muriel, da Carta Consulta, um dos grandes especialistas aí do Brasil na área de educação. E também aqui ao pessoal do IGTI, o Guilherme aqui, proprietário, sócio. Estamos aqui com o Ricardo e o Diego nos ajudando aqui nessa noite. Eu trouxe para vocês uma provocação. Willy, por favor, você me interrompa a qualquer momento. É uma honra poder estar aqui com vocês para falar sobre educação pós-pandemia, né? A gente não pode falar de pós-Covid porque o vírus continuará conosco aí por muito tempo, mesmo depois que nós descobrimos as vacinas e os remédios necessários. Mas certamente nós estamos vivendo um momento único em termos da humanidade. Nunca algo semelhante aconteceu. E como todo momento único é uma crise, é um momento trágico, nós ainda vamos ver um custo muito grande em termos de vidas humanas, é algo impensável, um custo também muito forte na área de economia, que certamente é menos importante do que cada vida que nós vamos perder, porque dentro da lógica da educação, uma vida é algo sem preço, mas nós aqui estamos tendo a coragem nesse momento, até para trazer um pouco de esperança e ajudar a cada instituição, tentar ajudar, que nós possamos pensar em como sair dessa crise melhores, como sair dessa crise mais fortes e oferecendo um serviço educacional cada vez de melhor qualidade, que é a necessidade maior do nosso país. O tema do evento Indústria 4.0, e eu quero falar sobre o desalinhamento da educação em relação a esse conceito. E por que que há um desalinhamento? Deixa eu ver se eu vindo para cá melhora, não. Vindo para cá, melhora um pouco. O slide está compartilhado, né? Vocês estão vendo aí atrás de mim, tem duas câmeras aqui. Deixa eu vir para cá. Olha só. Nós temos aí a primeira onda da indústria, né, que foi a indústria do vapor. Depois nós temos a segunda onda da indústria, que foi a produção em escala, a linha de montagem. Nós temos a chamada indústria 3.0, a partir de 69, com a automação, computadores eletrônicos, internet. E agora, atualmente, esse conceito que foi inventado na Alemanha para fazer frente à crescente industrialização na Ásia, que é a chamada indústria 4.0, que é aquela que tem como base sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Qual é o problema nosso enquanto educação? É que nós estamos ainda numa educação que foi pensada, concebida para a segunda onda da Revolução Industrial. Uma educação que, como eu circulei ali para vocês, ela faz mais lógica com a primeira indústria automotiva lá
quando Ford inventou a linha de montagem, né? Como é que a gente pode afirmar isso? Nós temos que lembrar que uma grande revolução na educação, na difusão do conhecimento, veio com Gutenberg no século XVI, quando foi inventada a prensa e os livros começaram a circular com numa quantidade antes inédita, né? Depois, no século XIX, nós tivemos a invenção do quadro negro e do giz. A invenção do quadro negro e do giz permitiu você ter salas dentro da lógica da segunda onda da Revolução Industrial. Salas de até 70 pessoas, o professor podia apagar o que tinha escrito, as pessoas tinham que anotar. O quadro negro e o giz certamente fez parte dessa revolução tecnológica que aconteceu na educação para a segunda Revolução Industrial. Nós tivemos aí, a partir da década, no finalzinho do século XX, a invenção de um negócio chamado retroprojetor. Alguém aí já trabalhou com um retroprojetor? Manda para nós, por favor, e fala assim, eu usei o retroprojetor. Revele-se, seja verdadeiro, né? Retroprojetor. E aí depois nós tivemos o famoso projetor de slides. Infelizmente, muitos dos professores adotaram mimeógrafo. Alguém usou mimeógrafo. Aí você revelou muita coisa agora, hein? Muita coisa. Usaram o projetor de slide como transferiu aquelas fichas que tinha e transferiram para o projetor de slides, né? Foi uma grande evolução no final do século XX. E agora nós estamos no século XXI. Eu quero te falar algo que eu costumo falar nas minhas palestras e que deixam mimeógrafo, projetor, lousa, giz, canetão, ó, o pessoal está usando. Usa hoje ainda, hein? Mas eu quero te falar algo. Se você tem mais de 20 anos de idade, você nasceu no século passado, correto? Eu nasci no século passado. Portanto, nós somos seres que estamos tentando nos adaptar a um novo século. E nesse novo século, nós estamos vendo uma curva acentuada, acelerada, focada na transformação digital. Infelizmente, as nossas escolas e o jeito que nós nos organizamos como instituições educacionais ainda na base, como eu disse, dessa indústria, na segunda onda industrial. Por quê? Nossas aulas padronizadas, unidirecionais, centradas no professor, exigindo o silêncio dos alunos, disciplina, né? A forma como a gente organiza o currículo é disciplina, né? Tem que ser disciplinado, é uma coisa de Foucault, né? Michel Foucault, disciplinado, né? Fragmentação do saber, porque as disciplinas muitas vezes não conversam entre si, exigindo muita memorização, olha aí como é que o Enem muitas vezes é organizado, salas que parecem linhas de montagem, organizada como linha de montagem de fábrica. Basta ver essa discussão agora que está acontecendo, quando todos nós, por causa da pandemia, fomos obrigados abruptamente a migrar para o universo digital, inclusive na educação básica, inclusive algo que ainda vai gerar muito debate, que é a educação infantil dentro da educação à distância. Mas vamos pensar no ensino médio, essa discussão que se está tendo. Mas como serão cumpridas as 800 horas aula do ano, né? Quando você acredita que para cumprir um programa você tem que ter um determinado número de horas, você não está levando em consideração diferentes estilos de aprendizagem e nem o contexto no qual os alunos estão. Essa ideia de que há uma coincidência entre tempo sentado em uma sala de aula e tempo de aprendizagem é algo que cai por terra quando você passa a ter um uso mais intensivo de tecnologia na educação. Na verdade, as crises aceleram as transformações, né? As crises geram mudanças profundas. Como dizia Platão, a necessidade é a mãe de toda a invenção.
Da crise nascem as mudanças atitudinais. As resistências internas para as mudanças são reduzidas, porque o pessoal percebe mais facilmente que o mundo mudou. E aí novas políticas são estabelecidas, tanto no âmbito do poder público, como dentro da própria organização da escola, da instituição educacional, que formaliza sua nova forma de atuação e seus objetivos. E aí geram as ações, novas formas de trabalho, demandas inéditas pelos estudantes e famílias. Nós precisamos cobrar sempre por meio de mensalidade? Existe algum outro tipo de cobrança que nós podemos fazer em parceria com empresas, com o poder público, para atender às demandas de formação de uma determinada cidade, de uma determinada região? Nós não podemos ter um acordo com o aluno que ele venha nos pagar conforme o seu sucesso no mercado profissional. Então, mudam as formas também como a gente se organiza no trabalho, porque muda as demandas inéditas, novas, que surgem dos estudantes e família. E aí nós estamos falando, ao falarmos de transformação digital, nós estamos falando de mudanças de larga escala. Mudança de larga escala é um conceito já muito trabalhado no campo da administração. Existe uma metodologia já comprovada em pesquisa para mudança de larga escala, seja em uma organização com fins de lucro, seja uma organização sem fins de lucro, seja no setor público, seja numa escola, seja num sistema educacional. Então, a mudança de larga escala é um nome mais conhecido na administração para isso que hoje se tornou mais conhecido, que é a chamada transformação digital. E isso é muito mais profundo do que o que eu chamo o teatro da inovação. Tem muita gente hoje que se apropriou de um vocabulário relacionado ao mundo das startups, ao mundo da inovação, mas que quando você vai ver é um especialista em vender conteúdo sobre inovação, mas não é alguém que realmente já implantou a inovação e que deu o resultado e garante a sustentabilidade. Então nós estamos falando de mudança de larga escala. Quando você for pesquisar, é sobre isso. E mudança de larga escala, ou seja, a transformação digital, né? Tem alguém dizendo aqui, a indisciplina é uma resposta, Elis Merlin, é uma resposta à insatisfação do modelo de educação que oferecemos. Você sabe, Elis, professor Elis, que a disciplina, quando a gente estuda em Foucault, certamente vocês já estudaram, ela é algo que você aplica em alguns espaços. A disciplina é algo que você foca em presídios, em manicômios, no modelo do século XIX, e na escola. São espaços disciplinares por si. Isso já explica por que nós estamos desalinhados com o mundo de hoje, né? Quando nós falamos aqui, eu quero trazer o que nós precisamos mudar. Mudança de larga escala, inovação educacional. A primeira coisa é descobrir o que nós precisamos mudar. A primeira coisa que nós temos que repensar é a arquitetura dos espaços educacionais. A arquitetura dos prédios, a arquitetura dos interiores, a arquitetura do mobiliário, as cores que nós adotamos, porque a concepção de espaço que nós temos, ela revela esse mundo, talvez, disciplinar que nós estamos tentando mudar, né? E aí, quando a gente fala de arquitetura, quem hoje é o maior sofredor de uma arquitetura não pensada para a educação é o professor, porque nas costas do professor é que se espera, não, mas a culpa é do professor, o professor que tem que resolver. Gente, fica difícil um professor resolver se nem o espaço onde ele atua está adequado. Nem o mínimo de conforto de trabalho ele tem. Ele não tem condições de ser criativo. A sala não está pronta para inovação, não permite uma interação interdisciplinar, né? Ou seja, os espaços educacionais têm que privilegiar interdisciplinaridade, flexibilidade, personalização e que seja multidirecional e não só centrado no professor. Outra questão que nós precisamos mudar são os novos currículos, né? Mudar os nossos currículos. Projetos pedagógicos que privilegiem a pesquisa-ação,
né? Tanto hard quanto soft skills, aquilo que eu preciso aprender com a minha profissão e aquilo que eu preciso aprender para ser gente e para poder lidar com as pessoas no mundo do trabalho e também na sociedade, que privilegia a autonomia docente e eu diria também a autonomia discente e a internacionalização que hoje não dá mais para estar fora dos nossos currículos. E aí a internacionalização, hoje nós estamos com o mundo inteiro parado por causa de um vírus, porque não existem mais fronteiras, as fronteiras estão muito porosas. Alguém que espirra na China afeta o Brasil em toda uma cadeia produtiva. Então, essa questão da internacionalização é hoje obrigatória poder estar nos nossos currículos, né? E quando a gente fala de ensino superior, é interessante que os instrumentos do INEP, do MEC, os decretos mais recentes, incentivam a inovação curricular. Nós é que ainda não nos apossamos das possibilidades que, inclusive, o Conselho Nacional de Educação nos deu recentemente no ensino superior. E agora a BNCC, quando você lê, estuda a BNCC, você percebe que ela também privilegia essa criatividade. Ainda que ela tenha um sequenciamento didático ali indicado, que vai permitir que o país inteiro possa saber quem está aprendendo o que e quando, mas a questão de como isso se organiza no currículo, também a BNCC é um avanço para nós hoje em dia, né? Há um outro aspecto da mudança de larga escala na inovação educacional é termos novas metodologias, né? Relações de ensino e aprendizagem que permita a aprendizagem por pares, né, o peer-to-peer, as comunidades de aprendizagem, que nós mesmos podemos formar na escola e fora da escola, o trabalho de mentoria junto aos alunos, a produção colaborativa de conhecimento, para a gente realmente se tornar uma organização do conhecimento, a adoção de metodologias ativas e o chamado Flipped Classroom, né? Estamos vendo aqui, a Alessandra está dizendo, os instrumentos de avaliação deveriam mudar o foco do que irá avaliar quando das visitas. Isso ajudaria a impulsionar algumas mudanças. Mas, Alessandra, você já observou que o instrumento mais recente no ensino superior, tanto da avaliação de curso quanto da avaliação institucional, ele é muito mais qualitativo do que quantitativo? E que ele está permitindo e privilegiando a inovação, né? Eu creio que houve mudanças aí que talvez a gente esteja não aproveitando bem. Flipped Classroom, vocês já conhecem, que é justamente você deixar a parte expositiva para se realizar à distância e você fazer o encontro na sala de aula como um encontro de troca, de partilha, de trabalho por projeto, PBL, o que for, né? E aí, é claro, dentro desse conceito, nós nos tornarmos organizações de uso intensivo de tecnologia. O uso intensivo de tecnologia como que nós fazemos uma mediação criativa, crítica, usando a tecnologia. Às vezes não estando presentes, próximos fisicamente, mas certamente próximos empaticamente, emocionalmente do nosso aluno. O professor e o aluno serem bons ou ótimos usuários da tecnologia, mas não só isso, serem também produtores de tecnologia. Enquanto nós, no Brasil, não entendermos isso, nós estaremos nessa situação de dependência ao ponto de não termos sequer a capacidade de enfrentar uma crise sanitária porque não conseguimos fabricar as coisas aqui. Por que nós não conseguimos? Porque nós abrimos mão de sermos produtores de tecnologia. Nós nos tornamos ainda mal usuários de tecnologia. Então, professores, alunos serem produtores de tecnologia. Isso tem que estar, eu diria, em todos os currículos nossos, em todas as nossas práticas, né? Olha aqui a Bruna falando, movimento da escola nova no século passado, já discutia mobiliários. Professora Bruna, eu li recentemente
o manifesto da Escola Nova, do nosso saudoso professor Anísio Teixeira liderando, e aquele grupo de intelectuais assinando. E eu vou te falar algo, na minha impressão, não sei se você concorda, se nós pegarmos o manifesto da Escola Nova, que foi produzido nos anos 30, e adequarmos a nova gramática que nós temos hoje, né, o novo acordo ortográfico que nós temos hoje, ela continua perfeitamente atual. Talvez mais atual do que a maioria das políticas que nós produzimos hoje. O manifesto da Escola Nova é algo que precisa ser lido, e aí, é claro, tem a vantagem que eles beberam na fonte de John Dewey, e ao conhecerem John Dewey, que era uma coisa muito prática de como que a gente faz uma nova escola e não uma elucubração unicamente filosófica, né? E, é claro, no uso de intensivo de tecnologia, mudar os nossos modelos de atuação. Nós estamos aqui no GTI, que é uma prova dessa mudança. Olha só, toda vez que você vê um slide aí que tem um QR Code para vocês, depois usa o seu celular e clica nele que vai ter alguma coisa interessante, alguma pesquisa, algum texto para você poder baixar e poder acessar. E no uso intensivo de tecnologia, temos que garantir o acesso universal. Como que nós vamos garantir o acesso aos alunos e às alunas mais empobrecidos? Como que nós vamos garantir o acesso aos alunos e às alunas que tenham algum tipo de deficiência física? Hoje nós temos aqui nessa crise que nós estamos atravessando, e ao contrário de outros países, você vai na Argentina, por exemplo, Buenos Aires, eles estão entregando laptop nas comunidades mais empobrecidas. Porque o aluno não consegue, não tem um computador, mora numa casa precária, não tem internet, ou tem uma internet muito limitada, tem que entregar computador para esse aluno, porque senão a desigualdade vai se agravar pela falta de acesso à boa tecnologia, né? E aí, é claro, os REA, que são os recursos educacionais abertos, serem adotados como política tanto organizacional como também das políticas públicas, né? Professor, Pois não, Willy? você sabe que o meu papel aqui não é dos mais simples, né? Pois não. Você sabe também que as nossas conversas não duram menos do que 4 horas. Então, eu tenho que ser bastante disciplinado aqui como mediador. Eu sou praticamente um relógio, um controlador do tempo, né? E me parece que a produção ela montou uma enquete para estimular a participação das pessoas. Nós estamos aqui com 266 participantes. Sei. É muita gente vendo, certamente em função da qualidade da sua palestra e também do tema, né? A transformação digital está bem em voga, né? Então, eu gostaria de perguntar aí agora para os monitores se eles vão lançar a enquete agora e a maneira como eles vão fazer isso, se será através do bate-papo. Ah lá, olha a enquete aí. Lançaram as enquetes aí. Lançou a enquete para que os participantes possam responder. Na sua opinião, qual o fator habilitador mais importante no processo de transformação digital de uma instituição educacional? Escolha um desses itens aí. Adesão da alta administração. Item 2, gestão mais participativa. Ou maior disponibilidade de recursos financeiros. Ou maior disponibilidade de tecnologia. E, por fim, é a capacitação das pessoas para a mudança da cultura organizacional. Na sua opinião? Olha, bastante interessante. Eu estou interessado em ver os resultados. Pois é, no final nós vamos ter o resultado e vamos comentar os resultados, Willy. Joia, ótimo. Engraçado que essa era justamente a pergunta que eu iria fazer para você. Mas aí eu retiro a pergunta, não respondo agora, deixa a turma responder e no final a gente avalia. É isso aí, mas você quer fazer um comentário, uma pergunta aí sobre... Olha, a minha principal pergunta é exatamente em relação ao título da palestra, o título que você sugeriu, né? Educação pós-pandemia, a gestão se prepara para a transformação digital. Eu colocaria na pergunta, né? Educação pós-pandemia, a gestão se prepara para a transformação digital? Você tem percebido uma preparação por parte dos gestores da educação básica e do ensino superior
para essa transformação digital? Qual é a sua posição sobre isso? Professor Willi, ótima pergunta. É justamente a provocação. Como a gente percebe, nós participamos de fóruns aí de mantenedores, reitores, diretores, nós percebemos um certo desespero, né? A provocação da palestra é justamente no sentido de levar as pessoas, sim, nós precisamos resolver o momento atual, porém nós já podemos pensar o momento seguinte e lançar as sementes agora, nesse momento atual, até aproveitando, porque várias coisas aconteceram que não tiveram tempo de ser de uma preparação, mas que já está havendo uma mudança de cultura, né? Quem não tinha nenhum contato com as ferramentas digitais na educação, e infelizmente eu diria que é a maioria do nosso país, em termos de professores e gestores, de certa forma foram obrigadas a lidar com isso, né? Ou então também se descobriram incapazes de lidar com isso. Então, o momento pede para nós não vamos sair iguais dessa situação que nós estamos. Provavelmente algumas instituições que terão mais dificuldade de fazer essa virada digital, talvez até tenham dificuldade de perdurar aí no futuro próximo, e outras vão surgir gente que já estava mais consciente da necessidade dessa mudança. Então, hoje, eu diria que são pouquíssimos que estão pensando nesse pós-pandemia e tem muita gente sonhando, quando nós voltarmos ao normal. E aí eu uso aquela frase que está dizendo, vai ser um novo normal, não será um antigo normal. E é por isso que nós fizemos essa provocação aqui. Podemos seguir um pouco, professor Willi? Podemos seguir. Então tá bom. Ainda dentro da mudança, é a ótima pergunta do professor Willi, né? Mudança de larga escala. Então nós já falamos do peer-to-peer, a questão do micro-badges, ou seja, personalizar trilhas de aprendizagem, pequenas pílulas de conhecimento e como que nós podemos certificar isso, inclusive usando blockchain. Como que nós vamos adotar os assistentes virtuais aplicados à educação, com base no machine learning, né, aprendizagem de máquina. A cultura de internacionalização que eu falei, a cultura maker, a robótica, a programação, que tanto na básica quanto na educação superior se torna uma urgência. E como será a nossa inserção no Centro de Desenvolvimento Regional, no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, fazer parte realmente da tríplice hélice, né? Governos, empresas e escolas. Esse é o caminho da nossa sobrevivência para enfrentar, às vezes, grupos que trabalham mais na questão da escala e do preço menor. Nós temos que nos diferenciar nesse sentido, né? Ops. Ricardo, por que não está passando aqui? Aí, agora sim. Tem uma frase de um autor, por sinal relacionado ao movimento punk, né? E ele disse já há mais de 20 anos atrás que o futuro já chegou e só está mal distribuído, né? Das perguntas que nós temos a fazer para nós mesmos, né? Olha aqui, o Marcos Poscai está indicando aí um curso gratuito sobre blockchain, do Senai está oferecendo. Muito obrigado, viu, professor Marcos? Como capacitar o corpo docente para a curadoria crítica, produção de objetos de aprendizagem e mediação que gerem experiências criativas nas salas de aula presenciais e online. Olha, eu acredito que nós vamos adotar, sim, ferramentas relacionadas à inteligência artificial, ainda não é a inteligência artificial, que é outra coisa, depois você me escreve que eu te explico, mas ferramentas que levam a um tipo de inteligência artificial, ainda que seja uma inteligência artificial fraca ou uma forte, não é a inteligência artificial. Mas adotar essas ferramentas, esses algoritmos, esses softwares que nós teremos, para fortalecer o professor, não é para tirar o professor do processo, é para fortalecer o bom professor, né? Então, a capacitação do professor será cada vez mais algo essencial dentro do processo que o futuro já chegou, só está mal distribuído, né?
Uma pergunta também que eu acho que nós precisamos fazer, né, é como incorporar os Massive Open Online Courses, MOOCs, né, e os recursos educacionais abertos em currículos formais, né? Eu não preciso mais... a professora Lívia gostou aí da definição de IA e Machine Learning diferenciado, né? Que bom. Incorporar isso nos nossos currículos formais, né? Nós temos muita possibilidade, conteúdo virou commodity. Então, como trabalhar uma curadoria de conteúdo adequada para podermos incorporar nos nossos currículos formais? Como estabelecer parcerias com outras organizações não educacionais que participem dos percursos de aprendizagem, né? Essa é uma questão muito séria hoje, quando nós temos cada vez menos que ensinar algo e cada vez mais que ensinar a aprender algo. Porque esse algo que eu ensino hoje, provavelmente daqui a algum tempo já precisará ser outro algo a ser aprendido, né? Então, ensinar a aprender permite que a gente possa chamar organizações outras fora da escola para participarem na formação dos percursos de aprendizagem, né? Outra pergunta, como incorporar objetos de aprendizagem produzido por empresas de mídia, né? Isso que parecia um crime há algum tempo atrás, agora na pandemia nós estamos descobrindo que a televisão pode ser uma parceira no processo educacional. Você imagina o volume de conteúdo que é criado cotidianamente por jornais, revistas, televisões. Aí você faz o seguinte, corta tudo que é fake news, corta tudo que é mau jornalismo, e deixa a parte boa. Vai sobrar mais ou menos 10%. E aí, nesses 10%, você incorpora dentro do seu processo educacional. E aí, é claro, como incorporar os chatbots, a realidade aumentada, a realidade virtual e os laboratórios remotos dentro do nosso processo educacional. Olha, me disseram que eu tinha 25 minutos para essa parte inicial e em seguida com o professor Willy com vocês, a gente poder fazer uma troca aí numa conversa. Aí está o meu LinkedIn, está o ResearchGate. Se vocês escanearem esse QR Code, eu mantenho um blog aí que é gratuito, sempre será, de notícias na área de educação, tá? E aí eu pergunto ao professor Willy como que nós conduzimos agora essa conversa com o pessoal. Alô? Será que está ouvindo? Oi, Luciano. Oi. Então, olha, mais uma vez, viu? Meus parabéns, você é essencial. São meia dúzia de slides e 25 minutos que valem por anos. É um craque na gestão de universidades, né? Se não valer, ele por uma vida inteira. Veja bem, recordando aqui os seus slides, né? Repassando aqui, eu vejo que tem algumas coisas que são muito importantes, né? Você toca em 4 pontos que são essenciais. Uma da reconstrução do espaço, outra dos currículos, a outra da inovação educacional, novas metodologias e novas tecnologias, né? Esses 4 pilares, eles sustentam uma proposta educacional que faz todo sentido para uma ideia de transformação digital, né? Que é diferente sobre vários aspectos no que se refere à implantação, quando nós falamos de uma universidade ou de um colégio. Eu diria que até é diferente entre universidade e colégio. O que dirá entre universidade, uma indústria ou uma outra área, né? O conceito não muda, né, de transformação digital, mas a maneira como ela é implementada, as ferramentas que são utilizadas, né? Mas partindo aí para a primeira pergunta, não quero me alongar muito, para a gente aproveitar ao máximo essas 267 pessoas que estão assistindo a gente, né? Aqui agora ao vivo. Como é que você percebe a inovação aberta nesse processo de transformação digital? Qual o papel da transformação aberta nisso tudo? Perdão, da inovação aberta. Excelente pergunta, professor Willy. Olha, gente, eu tentei reduzir ao mínimo os slides, mas se vocês olharem depois na apresentação, Diego, pode mostrar só esse slide aí? Nós temos recursos adicionais, tem mais uns 20 slides depois, viu, Willy?
que é para o pessoal poder pesquisar depois. Eu não me Então, contive, mas eu não vou falar sobre eles. É. Fontes adicionais, complementares, né? Mas a inovação aberta é fundamental. Ninguém consegue manter todo o processo de inovação hoje em dia, na velocidade que as coisas estão acontecendo e no volume da informação nova que é criada. Ninguém consegue manter toda a boa inovação fazendo só internamente. A inovação aberta é fundamental. E a inovação aberta, ela é, inclusive, um processo, eu diria, de captação. Desculpa dizer isso, mas na hora que eu chamo outros atores do contexto onde eu estou para poderem participar comigo de uma nova concepção de escola, de uma nova concepção de ensino superior, eu fazer extensão com eles. É claro, a minha imagem junto à sociedade em geral fica muito diferente, porque toda a sociedade vai se sentir parte integrante da concepção da escola. Eu criei o primeiro curso do Brasil, você sabe, o primeiro curso superior de tecnologia em ciência de dados, aqui no Isabella Hendricks. E o currículo foi construído com as empresas de inteligência artificial, de machine learning, de data mining. Eles falaram, não, professor, o senhor está errado. Se fosse em tempos atrás, você receber a informação de um rapaz ou de uma menina de 22 anos e eu, PhD pela USP, e ele virasse para mim e falasse assim, professor, o senhor está errado? Como é que eu diria isso antigamente, nos tempos dos catedráticos? Né? Não, que absurdo, como que esse rapaz vai falar isso comigo? Eu humildemente falei, olha, com certeza eu devo estar errado, me ajuda a fazer esse currículo, essa matriz curricular, esse projeto pedagógico. E eles ajudaram. E imediatamente começaram a divulgar o curso pela parceria. Né? Inovação aberta é a palavra-chave hoje em dia. Está mudo. Vamos para as perguntas, então, professor. Certo. Guilherme? Ah, tá. O professor William, então, o Ricardo está perguntando para o Guilherme fazer a primeira pergunta. Oi, Guilherme, Eu pode falar. gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer uma pergunta, então, para o professor Luciano. Se é possível, na visão dele, e como, nesse caso, implementar um ciclo de transformação digital sem o apoio da alta liderança. Como fazer isso se a gestão da instituição não estiver envolvida nessa ideia, se é possível? Professor Guilherme, mas aí você me coloca na famosa saia justa, né? Porque é o embate com o mundo real. Olha, eu já participei de dois grandes momentos de mudança de larga escala, né? Uma no Banco do Brasil e a outra na Universidade Metodista de São Paulo. Em ambos só funcionou porque havia o comprometimento da alta administração. Eu não acredito que seja possível sem o comprometimento da alta administração. E ainda assim, a alta administração comprometida com a mudança, com a transformação, e ela vai designar um grupo de pessoas para serem os líderes do processo de inovação, que nada mais é que um processo de mudança da cultura organizacional, e essas pessoas têm que ter uma resiliência para sobreviver, porque vão apanhar muito, vão sofrer muita resistência, vão ser mal falados, vão ser injuriados, e o mais comum de acontecer é, se conseguirem sobreviver na organização até concluir todo o processo de inovação, o que acontece é que, geralmente, as pessoas que faziam resistência saem da organização e os inovadores assumem os principais cargos na organização. Mas é fundamental, especialmente na primeira metade do processo, não é algo que resolve em 1 mês, 2 meses, nós estamos falando de anos, que a alta administração esteja criando um casulo de proteção e demonstre o seu compromisso com a mudança. Sem isso, é melhor você sair e abrir a sua própria empresa, sua própria escola, sua própria instituição. Essa é a minha visão. Pessoal, eu tenho aqui algumas pessoas bate-papo querendo fazer uma pergunta. Se eu errar a pronúncia de algum nome, né, vocês me perdoem, então coisas da tecnologia aqui.
Delmi parece que quer fazer uma pergunta. Isso mesmo. Professor Luciano, parabéns, tá? Excelente aí. Lucidez aí. Fala de educação. Maravilhoso. Seu olhar, tá? Nós temos um modelo EAD tradicional, em gravação que eu já fiz aí de 8 anos, está rodando até hoje. Delmi, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, mais alto, eu estou te ouvindo muito mal. Então, deixa eu ver. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero te parabenizar pelo olhar lúcido da educação. Isso é importante, tá? Eu gostaria de ver seu olhar. Em que sentido? O modelo EAD antigo, eu tenho gravação minha de 8 anos, está rodando até hoje, está obsoleto. E o modelo presencial. E, diante dessa disruptura que a gente está falando, da relação ensino-aprendizado, como é que vai ficar professor, aluno, direção de escola, os órgãos públicos? Como é que você está vendo isso? Eu acho que está muito desconectado esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que tem que ter, um time tem que estar discutindo. Eu percebi que você falou alguma coisa, você deixou isso bem no ar aí para a gente. Aí. Você provocou a gente quanto a isso. Eu acho que nós temos que unir. E como que você está vendo esse momento aí, que a gente está discutindo o pós-corona, que com certeza é um upgrade de todo tamanho que vai acontecer na vida da gente. Tá? Faz esse favor. Muito obrigado. Uhum. Professor Delmi, muito obrigado. Primeiramente, nós temos que lembrar o seguinte: a primeira onda de educação à distância, e eu fiz parte dela com outra proposta, infelizmente o que nós assistimos nos últimos anos foi a mera transposição da lógica do ensino presencial para a EAD e pior. Né? Quando você tem uma EAD que não privilegia o professor, que não privilegia a relação personalizada, professor e aluno. Uma EAD que acha que pode ficar repetindo uma teleaula, uma videoaula, incessantemente, ano a ano, e não pagando o professor por isso adequadamente, nós estamos assistindo um modelo industrial que foi transplantado da educação presencial para a EAD. Então, não é essa EAD que eu acredito. Eu acredito que a EAD vem justamente para responder à necessidade dessa nova escola, né? Dessa nova educação. Personalizar, tornar as relações de ensino-aprendizagem mais próximas, entender o estilo de aprendizagem de cada aluno. E aí, o que nós estamos vivendo hoje talvez nos ajude a entrar nesse novo modelo. As escolas que assim conseguirem, dentro dessa discussão como equipe, com apoio da alta administração, poder desenvolver um modelo diferente de EAD, não essa que está sendo praticada hoje, certamente vai sair na frente logo depois. E aí o que vai acontecer? A BNCC, por exemplo, permite a adoção de EAD no ensino médio. Poxa, se for para usar essa EAD que está sendo praticada hoje aí na maioria dos lugares, não faça isso no ensino médio. Você vai estragar o ensino médio. Né? Então, para você ter relevância numa instituição que não está disposta a competir somente em preço e massificação, você precisa desenvolver modelos de educação à distância que estejam fundamentados nessas questões que nós abordamos aqui. Interdisciplinaridade, personalização da relação de ensino-aprendizagem, empatia, solidariedade, compaixão, que são 3 coisas diferentes. E olha, mais do que nunca, sabe o que eu acho que vai acontecer agora? Por favor, não gravem isso, não transmitam que alguém vai me acusar de heresia educacional. Nós vamos precisar passar por uma revolução espiritual na educação. As pessoas vão precisar de apoio das escolas, e eu não estou falando de religião organizada, não é isso. As pessoas, os estudantes vão precisando cada vez mais da escola e vão precisar mais ainda para encontrarem sentido e significado nas suas vidas. E isso nós estamos falando é uma questão espiritual. Independente da religião que você pratique ou não pratique, se você crê ou não crê na transcendência, independente disso, a espiritualidade. A espiritualidade tem como fundamento isso.
empatia, solidariedade e compaixão. Ou vocês acham que nós vamos conseguir sair dessa crise atual para continuar naquele mundo baseado no consumismo, na corpolatria e na destruição do meio ambiente? Não dá, gente. A gente vai ter que construir um mundo novo. E a espiritualidade tem que ser a base. Tá certo. Ô, Luciano, nossa, a gente está com tantas observações legais, tantas perguntas bacanas. Infelizmente não vai dar, né, para a gente tratar de todas as questões. Nós só temos mais 13 minutos aqui, ainda temos que fazer a análise da enquete. Mas eu vou abrir para mais uma, quem sabe duas, né? O próximo é o Jeft, que se cadastrou aí para fazer uma pergunta. Vamos lá, Jeft. Olá, professor, muito boa noite. Meu nome é Jefter, eu falo aqui de Araguaína, estado do Tocantins. Sou professor também, né? Trabalho como servidor público federal e também sou professor período à noite. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer. Na educação básica, nós temos uma dificuldade imensa, né, com esses recursos tecnológicos, né? E por quê? Porque nem todos têm acesso, né, a esses recursos que nós temos hoje, né? Notebook, internet em casa, na verdade é um privilégio de poucos, né? Então, por exemplo, como trazer isso para a nossa realidade atual, nós não sabemos aí quantos meses vamos ficar em isolamento social. Então, como trazer isso para uma realidade de uma população carente, ou extremamente carente, que são os alunos da escola pública, né? Como nós como professores ou nós como gestores, como vamos lidar com essa situação, visto que os recursos são limitados, ou às vezes não temos recursos, os alunos não têm recurso suficiente para isso, né? Então, como usar a EAD, de que forma usar a EAD, como resolver isso, professor, na verdade? É um problema muito sério. Com certeza, professor Jefferson. É claro que esse momento que nós estamos atravessando agora é sui generis. E dizem que nas grandes crises, quando a água desce, né, nós vemos quem está nu, né? E eu diria que a sociedade brasileira e os sistemas educacionais brasileiros viram a precariedade que se encontram. Ou seja, nós já estávamos com um problema grave, que é hoje a maior tragédia brasileira, que é a educação pública não sendo privilegiada em termos de políticas públicas e de investimento da forma como deveria. Qual é o resultado? Mais de 90%, talvez 90% dos nossos alunos da educação pública tendo desempenhos muito ruins, porque não tiveram apoio suficiente na escola para poder superarem as limitações que encontram, às vezes, até mesmo em casa e na realidade tão carente do nosso país. Então, esse problema da desigualdade já estava posto e escondido no muro da escola, dentro do muro da escola. E a gente dizia que estava tudo bem. Assim, quem estava fora da educação pública, não, está tudo bem, os políticos e tal. Não, não estava tudo bem. E agora, na hora que a gente precisou fazer essa migração abrupta, né, para esse universo dependente, ele falou, não temos como. Ah, mas não temos como. Todo mundo tem acesso. É muito comum você ouvir gente mais abastada, né? Todo mundo tem acesso ao celular, todo mundo tem acesso ao computador, imagina. Todo mundo tem acesso à internet. Não é verdade. Não é verdade. E o pior, esse abismo digital só piora agora para frente, se você não te der essas condições. Por isso que eu disse logo num dos slides que a questão de universalizar o acesso para que o aluno se torne usuário da tecnologia e também produtor de tecnologia. Essa é a questão fundamental hoje. Então você pega, não vou nem falar da China, eu falei da Argentina, falei do Peru, está acontecendo no Peru, está acontecendo aqui em país ao lado nosso, que quando as crianças tiveram que ficar em casa, eles fizeram um mapeamento das crianças e adolescentes mais carentes e estão entregando os computadores. Computadores já com acesso à internet gratuito. E o computador já vai com todo o conteúdo do ano que o menino está estudando, que o adolescente está estudando. Vai lá na casa dele, entrega, ele assina uma coisa, usa o computador. Um dia ele vai devolver. É a questão de acesso universal. Então, garantir o acesso aos mais empobrecidos à tecnologia e a capacitação para o uso da tecnologia é uma questão fundamental hoje, é fulcral, não tem como escapar disso mais. É verdade. É claro. Luciano, Pois não. Desculpa.
Ô, Luciano, é o seguinte, nós temos que finalizar a nossa participação com a análise dos resultados da enquete, né? Na verdade, nós já esgotamos nosso tempo, o pessoal da produção está me cobrando aqui, e nós temos às 8h30, né, mais uma sala, vai relacionar casos com a própria transformação digital, né? Certo. Então, fica aí o convite para todo mundo participar. Vamos ver os resultados da enquete, vamos comentar um pouco e finalizar a nossa participação. Olha aí. 64% das pessoas responderam que o fator habilitador mais importante no processo de transformação digital de uma instituição educacional é a capacitação das pessoas para a mudança da cultura organizacional. Achei interessante porque vocês falaram muito sobre a adesão da alta gestão e apenas 10% das pessoas que participaram da enquete indicaram que a adesão da alta gestão é um dos mais importantes, é o mais importante, na opinião deles, né? E o que a gente poderia comentar sobre isso? Estão um pouco inocentes em relação à gestão, professor? Não, fantástica a resposta, né? Eu aprendi com um amigo meu genial alguns anos atrás, que o segredo para você fazer uma mudança acontecer é você fazer uma caça às fadas e não uma caça às bruxas, né? Então, caçar as fadas é encontrar as pessoas dentro da organização que estão dispostas a ajudar você na mudança, no processo da mudança. Então, a capacitação é certamente a questão fundamental. Isso, o melhor dessa resposta, professor Willy, é que você vê que a ênfase, nós estamos falando de transformação digital, e a ênfase não é tecnologia, porque conteúdo virou commodity, tecnologia virou commodity. Então, o segredo está nas pessoas. O segredo está nas pessoas. É isso mesmo. Fantástico. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal do IGTI, aos monitores que cuidaram da produção, né, desse evento, agradecer a todos vocês, 260 e tantas pessoas que participaram, depois eu tenho 268 pessoas, né, e agradecer especialmente ao professor Luciano Sattler, reitor do Centro Universitário Isabela Hendricks, metodista Isabela Hendricks, né, pela brilhante participação, essencial e objetivo, como sempre, né? Foi um prazer recebê-lo e aprender com você um pouco mais essa noite, né? Um forte abraço, Luciano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Professor Willy. Obrigado a todos. Aí estão meus contatos, estou à disposição de vocês. Deus abençoe vocês, coragem. Nós vamos vencer esse momento e a educação vai ser melhor. É isso aí. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigada, viu, professor? Foi muito gratificante aprender com vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Boa noite. Muito obrigado, professor. Boa noite, meu querido. Muito obrigado a todos. Um abraço aos colegas também aí da turma e da sala. Um abração do Equador, viu, Willy? É que você enviasse seu currículo para mim dar uma Um olhada. abraço, Luciano. Cursos e Parabéns, Luciano. Parabéns pela belíssima se apresentação. Espero que tenhamos outras.